Olá, bom dia, boa tarde, né, ou boa noite a todos. Meu nome é Ingrid e hoje eu vou apresentar aqui o trabalho de metodologias projetuais digitais, teoria versus prática no campo do design. Bom, para começar, eu queria apresentar a equipe que compõe esse projeto, né? Tem aqui a professora Fabiana, que é a nossa orientadora. Eu sou aluna de CVD, de Comunicação Visual e Design, bolsista PIBIC. E a época que esse trabalho foi apresentado, né, na JICTAC, só estávamos nós duas no projeto e posteriormente a gente recebeu os bolsistas voluntários Enzo e Júlia, o Enzo de PP e a Júlia de CVD, e essa é a equipe atual que está trabalhando nessa pesquisa. Agora, um pouquinho já entrando sobre o trabalho para contar como ele começou. Bom, essa pesquisa, né, esse projeto tomou forma assim, a partir de algumas percepções da professora Fabiana, que é professora de CVD, né, e também orienta esse projeto. E essas percepções davam conta de uma provável diferença entre o que a gente aprende em sala e o que a gente vivencia uma vez que já está trabalhando, né? A gente, no caso, os alunos, os estudantes. Isso porque ela costumava ouvir muitos comentários, né, de alunos relacionados a essa insatisfação entre a teoria e a prática, né, que muitas vezes é uma relação vista como algo distante, ou algo que não recebe a devida atenção, porque apesar de ser vinculada, né, teoria é vinculada à prática, ela é uma demonstração, né, do que de fato essa teoria está mostrando ali, se funciona, se não funciona, ela precisa ser validada, mas por vezes no nosso dia a dia essa relação acaba sendo menosprezada ou perdendo um pouco de valor, né? E aí, além dessa motivação, né, gerada por esses comentários e por essas percepções, esse projeto também foi contemplado com o financiamento do CNPq PIBIC, que é o programa do qual eu sou bolsista, e também integra o LabCrit, o Laboratório de Produções Críticas em Design, que, como vocês podem ver aqui, é voltado para a investigação de vários temas, da experiência, imagem, projeto digital, enfim, vários outros. E dito isso, agora a gente vai entrar de fato na parte mais teórica desse projeto, e eu queria começar destacando o objetivo principal dessa pesquisa, que é investigar criticamente, né, a influência de fatores extracampo nas metodologias projetuais digitais no design. E esses fatores extracampo, são provenientes diretamente do modo de produção que vigora na sociedade que a gente vive, que no caso, atualmente é o capitalismo. E o que seriam, né, esses fatores extracampo? Aqui a gente vai considerar extracampo aquelas forças primordiais para que um projeto aconteça. Então, por exemplo, tem questões financeiras, tem questões territoriais, questões ligadas à mão de obra, tecnologia, enfim, que são questões importantes que ocorrem no mundo em paralelo às questões próprias, né, do design, mas que muitas vezes elas não são consideradas quando a gente pensa um projeto no campo, né, quando estrutura um projeto, apesar dessas questões influenciarem diretamente, né, o andamento do trabalho. E aí, especificamente, essa busca por esses fatores extracampo, ela vai se realizar através de uma outra busca, né? Que nesse caso é uma investigação pontual do que é ensinado sobre metodologias e técnicas no curso de CVD e também a forma como essas mesmas técnicas e metodologias são utilizadas nas empresas, né? Onde atuam alunos e ex-alunos da EBA e, no caso desse projeto, alunos e ex-alunos que trabalham com projetos digitais. Bom, aqui tem um pouquinho sobre a discussão entre metodologia e projeto, que são considerados base, né, no design, mas da mesma forma que, por exemplo, imagem e tecnologia também são itens considerados fundamentais para o design, metodologia e projeto não são exclusivos, né? Não existem só no design, são termos que estão associados também a diversas áreas do conhecimento, né? E se a gente partir da noção de que o design é uma instância de produção social que não existe de maneira isolada, a gente tem ainda o reforço de que realmente essas ferramentas são utilizadas por áreas do conhecimento muito diversas, né? Arquitetura, publicidade, engenharia, enfim. E aí, para que haja um entendimento do que significa metodologia e projeto no design, a gente precisa combinar a literatura produzida internamente no campo com as mudanças históricas do modo de produção, né? Porque essas mudanças refletem termos econômicos, políticos, sociais e são instâncias, digamos, que afetam diretamente o modo de trabalho do designer.
Bom, aqui tem um esqueminha, né, um resumo, uma linha do tempo, né, mais ou menos, que está orientando a narrativa aqui dessa pesquisa. Então, a gente parte de uma análise dos modos de produção, né, que foram impactados pelas mudanças históricas. Então, tem Revolução Industrial, tem divisão do trabalho, né, especialização da produção. Passa para uma fase do meio, que é essa bolinha do meio de transição, ressaltando que essa fase de transição não acabou, ela está colocada aqui só para sinalizar que houve essa mudança de paradigma, né? Quando a indústria passou a desviar o foco da produção dos bens de consumo e passou a investir e se orientar pela produção de serviços e experiências, né? Que é outra discussão bem interessante no design, até chegar no último ponto, que é a questão da materialidade, né? Porque quando a gente fala em bens de consumo, a associação mais imediata que tem é a produtos físicos, né? O que eu toco, ao que eu posso fazer um estoque, né? E, enfim. E já quando a gente fala em uma economia de serviços, né, experiências, a produção se torna mais simbólica, imaterial, mais abstrata, mas ainda assim é uma produção e reflete o contexto histórico onde ela está inserida. De qualquer forma, o importante aqui é perceber que esse movimento de transição, na verdade, ele é baseado também em outras formas de encontrar o lucro, né? Que é o principal objetivo do capitalismo, um sistema de acúmulo. E então, por conta disso, os processos de trabalho dentro das profissões também mudam, mas sempre tendo essa busca pelo lucro no radar, né? E aí, nessa pesquisa aqui, especificamente, o nosso recorte é para projetos digitais, o que nesse contexto de pandemia, como o que a gente ainda está vivendo, né, implica provavelmente numa demonstração bem explícita desse momento de transição. Ainda mais se a gente pensar nessas mudanças tipo home office, a própria Jiktak, que foi toda apresentada online, né, a possibilidade também agora, por exemplo, de eu estar apresentando esse trabalho, e enfim, isso tudo que a gente já conhece super bem. E para concluir essa narrativa, né, a gente traz aqui uma das perguntas-chave para esse projeto, que é como esse movimento de transição e os desdobramentos desse movimento se apresentam para o design, em especial no que diz respeito às metodologias e técnicas de projetos digitais, e como que o mercado se apropria e usa essas metodologias. Aí, para responder, né, essa pergunta e algumas outras, a gente partiu de uma pesquisa bibliográfica, né, de maneira complementar. A gente fez também um questionário com alunos e ex-alunos da UFRJ. Na época que a gente apresentou esse trabalho aqui na Jiktak, estávamos nesse ponto número 2, na reta final. Agora a gente já está na reta final do ponto 3. E as entrevistas semi-estruturadas, né, como estão colocadas aqui, seriam o nosso próximo passo, para depois ter um processamento dos achados, né, fazer um compilado e finalmente, na última fase do projeto, né, tentar alcançar aí essa compreensão e definição do que são essas metodologias e técnicas, quais são as diferenças entre teoria e prática que a gente está investigando e, finalmente, identificar os fatores extracampo, né, que eu mencionei anteriormente, fatores que reforçam essas diferenças, né, e de que maneira eles atuam. Sobre um pouquinho mais dos nossos resultados até o momento, na parte bibliográfica, a gente fez uma busca utilizando algumas palavras-chave e usou como parâmetro temporal 2012 a 2020, porque antes disso já temos um compilado, né, da temática, que é a dissertação de mestrado da professora Fabiana. Então, a gente optou por manter, né, a busca num período posterior ao que a gente já tinha. E aí a gente conseguiu catalogar mais de 180 materiais, né, como vocês podem ver aqui. E a partir disso fizemos uma divisão dos resultados em leituras recomendadas e leituras complementares, que até já estão sendo utilizadas aqui no projeto. Em seguida, a gente fez um questionário no Google Forms mesmo e distribuiu para alunos e ex-alunos da UFRJ que trabalham com projetos digitais, né? E aí, entre os objetivos desse questionário, estavam o mapeamento dos alunos e ex-alunos e também o mapeamento das empresas em que eles trabalham ou trabalharam. Lembrando que esse dado, no caso, foi informado por eles mesmos, né? Além de coletar também um pouco da percepção deles sobre esses fatores extracampo, como o tempo que eles têm para realizar um projeto, questões orçamentárias, acesso a software e outros meios de trabalho. Além de tudo isso, nessa fase do questionário, a gente também listou metodologias e técnicas para que os respondentes pudessem comentar sobre o que eles aprenderam em sala e o que de fato eles usaram no mercado de trabalho. E a partir das respostas, a gente chegou a diferentes, né, percepções
combinadas, né, entre a sala de aula e a prática do mercado. E também fizemos uma listagem com mais ou menos 50 empresas no Rio. E essas empresas vão compor a parte das entrevistas semi-estruturadas que eu falei um pouquinho antes, né? E agora, que nos próximos slides, vou mostrar um pouquinho do questionário, né, que são dados mais diretos, não precisam ser tão trabalhados. E, bom, a gente fez o questionário em 5 sessões. A primeira era uma introdução sobre o projeto, a segunda um bloco sobre o respondente e depois sobre o terceiro bloco sobre a formação educacional dele, finalizando com 2 sessões, a primeira sobre a atuação profissional e a última sobre metodologias e técnicas. E aí, como vocês vão poder ver aqui, né, nesses gráficos, a gente já traz aqui um destaque para as metodologias aprendidas em sala. Por exemplo, que a gente vê os 3 primeiros lugares estão aqui, respectivamente, para Design Thinking, o BMC, né, Business Model Canvas, e a metodologia HCD, Design Centrado no Humano, né, na tradução. Já quando a gente pega essa mesma pergunta, mas muda o contexto, né, transforma metodologias de sala para mercado, muda um pouquinho o ranking. O Design Thinking continua em primeiro lugar, só que em segundo e em terceiro vem o MVP, Mínimo Produto Viável, e o Design Sprint, né, que foram itens que não apareceram com tanto destaque quando a gente falou de metodologias em sala. E aí, quando passa para as técnicas, teve um movimento meio parecido assim também. As técnicas mais utilizadas aqui em sala, vocês podem ver, tem brainstorming, seguido por entrevistas, né? Em terceiro lugar, empatados, personas e cenários, junto com os questionários. Já no mercado, apesar de novo, o primeiro lugar ter se mantido, né, no caso foi o brainstorming, as técnicas que ficaram em segundo e terceiro lugares foram o benchmarking, ou pesquisa de similares, como é chamado, e as personas e cenários, respectivamente, né? E um comentário interessante que a gente notou aqui a respeito desse gráfico é que os questionários, que são muito usados nas disciplinas de projeto, eles acabaram ficando em 7º lugar quando a gente fala de técnicas utilizadas no mercado, né? Bom, outro dado interessante que a gente gostaria de mostrar é que tem uma das perguntas que a gente fez, né, traz uma validação muito grande para a motivação dessa pesquisa e também corrobora para a gente a relevância, né, dessa investigação, já que, como está apresentado aqui, 82% dos respondentes afirmaram que existe sim uma diferença entre a teoria que eles aprendem em sala e o que de fato eles fazem quando né, já estão inseridos no mercado de trabalho. Então a gente trouxe esse dado que para a gente foi muito relevante e reforçou assim a importância da gente desenvolver essa investigação. E aí, como eu disse anteriormente, a gente está terminando, né, o tratamento de dados já aqui nessa parte de análise, vamos seguir para as entrevistas e quando tiver tudo analisado e tratado, né, os compilados já prontos, vamos partir para uma segunda análise já para produzir, né, um material, uma produção mais robusta, quem sabe, né, ter uma oficina, um workshop para o próprio curso de CVD, essa questão ainda está em aberto. E a nossa expectativa maior, por assim dizer, seria ao final dessa pesquisa conseguir entender e definir o que são essas metodologias projetuais digitais no design, como que elas foram influenciadas e moldadas pelo desdobramento histórico do capitalismo, para que dessa forma possa haver uma compreensão e uma definição, né, dessa quebra entre teoria e prática através da identificação daqueles fatores extracampo e também para entender como que essa quebra acontece através desses fatores, né, como que essa quebra se perpetua através da atuação desses fatores. Aqui tem uma lista, né, mais enxuta da bibliografia que a gente vem usando, com destaque para o material que a gente usou aqui nesse slide, mas a lista é bem mais extensa. E é isso. Obrigada a todos por assistirem e até mais.